Deixa eu ajeitar vocês aqui direitinho no suporte. Acho que tá bom assim. Vamos gravar um vídeo hoje. Um pouco diferente. Acho que tá bom, né? Vem comigo. Olá, meu povo! E hoje eu venho gravar pra vocês um vídeo super especial. É bem diferente do que eu tenho costumado fazer ultimamente. No início do canal eu cheguei a gravar um vídeo assim, conversando tete a tete. Mas é bem difícil gravar assim, conversando, né? Batendo papo. É bem mais prático o vlog. Mas, olha aí o barulho aqui. Não faz barulho, mas quando eu resolvi gravar, ó, aparece. Pois vamos deixar pra lá. E há muito tempo eu queria gravar um vídeo sobre esse assunto, assim como outros assuntos. Antes de continuar, eu já quero pedir desculpas, perdão, porque quando eu fico nervosa eu misturo as ideias, aí eu posso perder um pouco o foco. E pode não parecer, mas eu estou nesse momento muito nervosa. Já estou tentando gravar várias vezes e não tá dando certo. E também, quando eu fico nervosa, eu começo a falar mais errado do que eu já falo. Então, eu sei que na internet o povo começa logo a pegar no pé, né? Se a pessoa fala isso, aquilo é errado. Mas vamos deixar passar e vamos se concentrar no assunto, tá bom? Bem, como o Dia das Mães está chegando, veio a calhar gravar um vídeo sobre esse assunto, sobre mãe, né? Eu sou mamãe, mãe de 3 filhos e sou mãe de uma criança com deficiência, que foi a minha primeira filha. E eu queria poder dividir um pouco com vocês a minha experiência, principalmente sobre essa questão. Eu sou uma mãe especial? Eu sei que tem muita gente que não concorda com esse termo, mães de crianças com deficiência, os próprios deficientes físicos não gostam de ser considerados especiais. Mas eu já não concordo. Respeito a opinião, né, de quem não gosta de ser chamado por esse termo, mas eu tenho um carinho especial por esse termo. E eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo o porquê. Deixa eu ver por onde nós vamos começar. Vamos começar pelo começo, né? Então, se você tá em pé, se senta aí. Ou então se deita. Ou se gostar de ficar em pé, fica em pé mesmo. Eu mesma não gosto de ficar em pé. Gosto de ficar deitada, assistindo, sentada. Mas eu vou tentar resumir um pouco da minha história. E eu espero que esse vídeo possa estar ajudando alguém, alguma pessoa, mãe, o pai, o avô, que esteja passando por essa situação que eu já passei. E de alguma forma possa me ajudar ou consolar de alguma maneira. Bem, desde cedo, desde criancinha, o meu sonho era casar e ter filhos. Era o que eu queria para minha vida, não imaginava outra coisa. Os meus planos eram terminar o ensino médio e me casar, construir minha família. E só então, quando eles já estivessem criados, né, já grandinhos, eu ia procurar uma profissão. Quando eu falo isso para os nossos amigos, contando a nossa história, assim, dessa vontade que eu sempre tive, as pessoas não entendem muito, né? Porque o comum hoje em dia é a mulher se formar, procurar uma profissão primeiro e só lá pra tarde, né? Bem longe, casar, ter filhos. E muitas nem querem mais, né? Ter filhos. Respeito, né? Mas o meu desejo era esse. E eram 4 filhos, viu? Sempre quis ter 4. E assim aconteceu. Antes de eu terminar o ensino médio, eu me casei com um homem lindo, maravilhoso. Beijo pra tua mão. Eu ri, mas é certo, sabe, né? Na realidade, nós não nos casamos, nos juntamos. Mas eu vou contar essa história em outro vídeo depois. Mas num lugar pequeno, que era o que a gente morava lá, um casal assim, se juntar era o mesmo que bucho, né? E as pessoas achavam que era o bucho, mas não tinha bucho nenhum. O bucho só veio aparecer 3 anos e 9 meses depois. Depois que nos casamos, fomos curtir a vida, né? Porque eu era bem nova, meu esposo também novo.
9 anos mais velho que eu, só. Mas a gente foi curtir ainda como namorado. Passamos 3 anos curtindo até que eu engravidei da Mirla. E foi uma emoção, que era uma das coisas que eu mais queria. A princípio eu achei que era um menino. Sabe aquele coisa que o povo diz, a intuição de mãe não falha? Falha sim, meu filho. Todas as minhas intuições foram erradas. Ou melhor, teve um Michel que eu acertei, mas foi muita oração. Não foi uma intuição, não. Foi oração mesmo. Fé. E eu engravidei com quantos anos? 18 anos. 18 anos eu engravidei. Aí vocês fazem a conta pra saber, né? Com quantos anos eu me casei. Pois então, antes de eu engravidar, a gente se planejou, fez um plano de saúde. E eu fiz o meu pré-natal todo bonitinho. Consegui uma ginecologista top, doutora Patrícia Oliveira Lima, lá de Fortaleza, é uma das melhores ginecologistas e obstetra. E fiz o meu pré-natal, fiz o primeiro ultrassom, que é aquele normalzinho mesmo. Fiz o morfológico, fiz o com Doppler, que é o que já bem pertinho de nascer, que mostra as veias, aquelas coisas todas. Inclusive o morfológico, que é o que mostra todo o bebê, como é que ele tá. Fiz, gente, nos melhores equipamentos lá do plano de saúde, da onde fazia, e deu tudo certo. Sem nenhuma deficiência, sem nenhum problema, coluna boa, tudo direito, gente, tudo direito. E a gente foi seguindo a vida. Aí quando tava perto da Mirla nascer, no último ultrassom, mostrou que ela tava sentada. Eu queria ter muito parto normal. Meu esposo não queria que eu tivesse normal, nem minha mãe, né? Porque a minha mãe teve 4 filhos, mas disse que sofreu muito. Teve 3 normal e o último cesariano. E ela não queria que eu passasse pela dor de ter o filho, que ela achava que era uma dor muito ruim. E ela não queria que eu passasse por isso. Ela ficava falando com meu esposo, não deixa ela ter normal. Mas eu queria assim mesmo, mas fui impedida porque a Mirla estava sentada. Eu sei que tem médicos que fazem parto, né, com a criança sentada, mas não era o caso dela. E assim marcamos a cesariana para o dia 16 de novembro de 2004. Não foi o dia 15 porque era um feriado, era uma segunda-feira, então ela nasceu na terça, se eu não me engane, né? Se eu estiver enganada. Mas ela nasceu no dia 16 de novembro de 2004. Então, vocês imaginam, primeiro filho meu, muito desejado, e do meu esposo, claro. Tudo compradinho, enxoval feito, bercinho lindo, roupinhas, tudo maravilhoso. As duas famílias ansiosas. Então, tava tudo perfeito, às mil maravilhas. E assim, na minha cabeça nunca passou na minha cabeça que iria acontecer algo assim, que não é que fosse ruim, né? Talvez na época eu visse como ruim, ou alguém que tá passando pela primeira vez ache que seja ruim. Mas tudo tem um motivo, né? E a Mirla hoje é uma bênção na nossa vida. Então por isso que eu não vejo como ruim, é só o baque do início que você acha que é ruim. Bem, aí naquele dia eu fui para o hospital com meu esposo. Eu nem me lembro mais, gente, como é que eu cheguei lá, se a gente foi de ônibus. A gente não tinha carro ainda, a gente foi de ônibus, ou foi de táxi, eu não sei. Mas era uma alegria tão grande e eu batia foto de todos os modelos possíveis, né? Porque eu sempre amei foto, vídeo. E tirei fotos da barriga de um lado, do outro e aquela coisa toda e fui pro parto. Com medo, porque todo mundo tem medo, gente. Não tem uma mãe que não tenha medo, não é possível que tenha alguma que não tenha medo do parto, né? Assim como os familiares, era uma cirurgia, né? E toda cirurgia tem o seu risco. Mas eu fui lá com medo, mas confiando em Deus que ia dar tudo certo. E assim fui para a sala de cirurgia, só estava eu e meu esposo no hospital, minha família não foi, deixou para ir só quando o bebê tivesse nascido, porque morava um pouquinho longe. E ficou ele lá esperando lá fora e eu fui para esse parto. Uma equipe maravilhosa, graças a Deus fui muito bem tratada.
Fiquei de jejum um bom tempo, né? Porque o médico disse que é para evitar náuseas, mas não serviu. Porque eu vomitava mais do que outra coisa. Era amarrada assim, né? Com os braços abertos, assim, amarrada e vomitando aqui de lado. Mas o anestesista do meu lado, cuidando de mim. É assim, como uma mãe cuida de um filho. E assim a doutora foi lá, começou a fazer o parto, a cortar. Só que ela mandou uns 2 homens, um assistente lá dela, né? A forçar a Mirla assim pra cima. Porque como ela tava sentada, ela precisava forçar a menina pra cima pra poder cortar lá embaixo. E forçaram, que eu fiquei com isso aqui todo dolorido. Inclusive doía na hora, apesar da anestesia. E rapidamente, depois de tanta força para botar a menina pra cima, ela nasceu. Quando ela nasceu, ela chorou logo, mas começou um monte de burburinho. Sabe aquela sim. Aí eu não podia ver nada, que estava deitada com aquele pano na frente, não tinha ninguém lá do meu lado, até porque nessa época o plano de saúde não permitia que ninguém acompanhasse parto. E eu, aconteceu alguma coisa, minha filha tá bem, e eles, tá tudo bem, mas eu ficava por burburinho, e eu já sentindo que tinha alguma coisa errada, mas ninguém queria me dizer. E eu trouxeram ela enroladinha, bem pertinho de mim, eu dei um beijinho. Tem umas fotos, eu levei a câmera fotográfica e tiraram algumas fotos, assim, rapidamente. Mas eu entendi que tinha alguma coisa errada, mas não sabia o que, eles me esconderam. Eu sei que ela nasceu com os sinais vitais todos ok e levaram ela lá pro berçário, né, onde ficam as crianças. Eu não voltei pro quarto junto com ela. Aí a doutora terminou de fechar tudo. Ah, sim, uma coisa interessante. Uma pessoa, na hora do parto, depois que ela nasceu, perguntou assim: isso apareceu na ultrassonografia? Perguntando à doutora. A doutora, não, a ultrassonografia tava tudo normal, tava tudo direito. Aí que eu fiquei mais assim, como assim? Tem algum problema? Aí depois que ela terminou lá de fechar todas aquelas camadas, né? Porque eu já tava impaciente, eu era uma paciente super impaciente, ficava lá falando, doutora, não vai acabar não esse negócio, tá demorando demais. E ela, tem calma, já tô na camada fulaninha. E assim terminou, e eu vomitando. Aí me levaram lá pro quarto. Aí meu esposo chegou lá. Eu não me lembro de muita coisa nesse momento. Eu sei que eu não conseguia dormir, né? Demorei muito a dormir, mandava eu dormir, descansar, mas eu não conseguia dormir. E principalmente porque eu com a metade do corpo adormecido, quando eu vi, que eu olhei para minhas pernas, que eu pensava que as minhas pernas estavam juntinhas assim, que quando eu olhei um momento elas estavam assim abertas, eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí eu tinha uma agonia de estar sem sentir as pernas e as pessoas estar mexendo de um lado para o outro e eu não senti nada. Eu me lembro que quando meu esposo chegou no quarto, eu perguntei se tinha alguma coisa errada com ela. E ele disse assim, ela nasceu com um probleminha, mas não é nada não. E nisso ficou. Aí trouxeram ela, eu dei de mamar, amamentei, mas sempre ela toda enroladinha, que eles pedem a roupa, veste, né, e deixa ela bonitinha. Quando foi no outro dia, o pediatra foi lá, que é o que fazia parte da equipe da médica. E eu nem tinha me sentado ainda na mesa. Na mesa, não tinha nem me sentado ainda na cama. E ele chegou, gente, eu me lembro como se fosse ontem essa cena, porque foi assim traumático para uma pessoa, uma mãe de primeira viagem, que tava tudo bem, indo a mil maravilhas, tudo normal. E o médico chega assim, do nada, dizendo assim, como ele chegou, né? Fica até emocionada. Porque eu acho que eles não deviam fazer assim, deviam ser mais cuidadosos, né? Porque às vezes a pessoa não tá preparada, é diferente de uma mãe que já não é fácil. Vamos dizer assim, uma mãe que já sabe da notícia desde quando estava grávida, já não é fácil. Agora imagina para uma que não sabia, que para ela tudo tava lindo e maravilhoso. Aí o médico entrou, chegou e disse assim, olha, foi desse jeito, eu deitada na cama, meu esposo do lado. Aí chegou assim, ó, sua filha nasceu com um problema,
que o nome é isso, aquilo. Ela tem os pés tortos, tem isso, tem aquilo, ela nunca vai andar e tchau. E eu fiquei assim, sem ação, eu e meu esposo. E a única coisa que eu soube fazer nessa hora foi chorar. E chorava desesperadamente. E a barriga cortada. E meu esposo, coitado, não podia nem chorar também, porque ele tinha que me acalentar primeiro e segurava a minha barriga. E eu chorava, e ele segurava, se acalma, moça, se acalma. E eu disse, mas como é que pode isso? Mas ela não tinha mostrado nada, mas como pode ser isso? E foi assim um choque. Eu nem sei dizer direito como foi logo após, assim, claramente. Como se minha mente tivesse apagado um pouco. Mas eu fiquei sem aceitar, vamos dizer assim. Não, tá errado isso aí, não pode. Não pode, não é isso que ele tá falando. E a gente não sabia nem o que era o nome, gente. O interessante de tudo é que antes de você passar por uma situação, você não conhece nada. Mas depois que você começa a passar, você fica expert, né? Até o nome é difícil de você decorar. Mielo meningocele. Gente, parece estar esculhambando alguém. Ou espinha bífida. Não sabia o que era isso. E eu não tinha nem... Naquela época não tinha acesso à internet assim no celular. Não tinha para saber o que era, né? Então também a internet diz um monte de coisa. E depois o neurocirurgião passou lá, doutor Daniel, maravilhoso. E ele disse assim, olha, assim, antes de eu dizer o que ele falou, a mielo dela não era aberta como a maioria das crianças. Porque a mielo, o bebê quando nasce, ele tem assim como se fosse uma abertura, um corte, né? A medula muitas vezes sai para fora. E então, logo depois que ele nasce, ele tem que ser levado logo para sala de cirurgia e fazer uma cirurgia para não pegar a infecção. Mas a mielo dela era como se fosse um caroço de gordura, não era aberta, ela era fechada, como se tivesse colocado assim, tivesse levado uma pancada, tivesse crescido, era um caroço de gordura. Aí, partindo daí, o doutor disse assim, olha, como é fechado, pode ser um lipoma também, talvez não seja mielo, seja só um lipoma, um caroço de gordura. E como não tá assim afetando ela, não tá afetando ela isso, ela é muito pequenininha, vamos esperar ela completar os 6 meses para a gente poder fazer uma ressonância e saber se realmente é a mielo ou se é um lipoma, porque pode ser um lipoma. E assim a gente fez. E eu me agarrei ao que ele falou que podia ser um lipoma. Não aceitava de jeito maneira, a gente podia ser mielo. Isso é tão difícil, vocês não têm noção. Como é difícil um pai e uma mãe aceitar um filho que você espera sem nenhum problema, né, sem nenhuma deficiência e vir com a deficiência. É difícil, gente, é muito difícil, não se engane. E eu passei esses 6 meses alimentando aquilo que o doutor disse e tendo fé que não fosse. E quando chegou nos 6 meses, a gente procurou ele e foi feita a ressonância magnética. E infelizmente foi detectado que era mielo meningocele. E foi falta de fé? Não vejo como falta de fé nossa, porque às vezes as pessoas até julgam a gente, sabe? Eu já ouvi cada coisa, você não tem noção do que eu já ouvi. Eu fui a culpada por isso, já ouvi cada coisa. Você não tem noção. A pessoa chegar pra mim e dizer assim, a culpa foi sua. Seu filho nasceu assim por causa de você. E você fica assim, né? E não foi falta de fé, foi a permissão de Deus, a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa e agradável. E a gente sempre tem que pensar assim, que se ele permitiu, é porque foi a vontade dele, foi o melhor. Mas como assim? Como é que pode ser o melhor uma criança vir com deficiência ao mundo?
Não sei, gente. Tem coisas que são inexplicáveis. A Bíblia diz que tem coisas que a gente não precisa saber. Só Ele sabe. E deixa eu respirar fundo para continuar. Depois que foi feita a ressonância, aí a gente se preparou para marcar a cirurgia. A cirurgia era fechar a coluna, porque a mielo, para quem não sabe, ou para você que já sabe, tem a coluna e embaixo, quando a coluna está sendo formada, que é por volta de 2 meses de gravidez, gente, você muitas vezes não sabe nem que tá grávida, ela não fecha. E a coluna, ela guarda a medula, né? Ela guarda a medula. Aí, quando ela não fecha direito, que pode ser embaixo, ou pode ser em várias partes da coluna, em várias. Deixa eu pegar aqui esse negócio. Que a coluna e a medula fica dentro. Igual o tutano, né? Tem aquele osso tutano, como se fosse aquele negocinho mole lá dentro. E a malformação ela pode se abrir assim, ou se abrir aqui, ou se abrir embaixo. Ela não vai fechar direito, tem uma falha que não fecha direito. No caso da Mirla foi um pouco mais embaixo. E aquela parte ali da medula que fica exposta, do canto que não foi fechado, ele como é que se diz? Perde a função, né? Que quanto mais embaixo for, menos coisas vai atingir no corpo, porque os nervos de baixo, bem de baixo, são os responsáveis pela bexiga e pelo intestino. A maioria das crianças tem problema de bexiga e de intestino, das crianças que têm mielo. E na Mirla afetou, não foi bem embaixo, mas foi assim, como se fosse aqui. Afetou a bexiga, intestino, a parte motora de baixo, um pouco da parte motora. Ela movimenta as pernas, mas ela não tem força, muita força para ficar em pé. E ela não movimenta os pés. Agora, se a lesão for um pouco maior, ela já não movimenta as pernas. Se for mais em cima, já não movimenta isso, aquilo, e assim vai, gente. É assim, é uma deficiência muito complexa, que nunca você vai encontrar uma criança igual a outra. Nunca, nunca. Sempre vai ser diferente. E quando ela tinha 8 meses, foi pra cirurgia. Fez a cirurgia. Assim, aí ela tinha que fechar com um pedaço de osso, mas não é osso de verdade, é biológico lá, não me lembro o material. Ele vai lá e fecha com esse pedaço e com uma cola biológica. Aí na primeira cirurgia não deu certo. Ficou vazando. Como dentro da coluna também passa um líquido, esse líquido ficou passando e impediu de sarar, de fechar aqui direitinho. E ela teve que refazer a cirurgia mais de 2 vezes até dar certo. Eu vou gravar um outro vídeo sobre todas as cirurgias que ela fez, aí eu posso explicar um pouco melhor, porque esse aqui já tá ficando muito grande. E o principal motivo era sobre ser uma mãe especial. Será que eu sou uma mãe especial? E eu queria voltar ao título do vídeo, né? E será que eu sou uma mãe especial? Faz tempo que eu tô repetindo a mesma coisa. Bem, gente, no nosso momento de aceitação da Mirla com essa deficiência, que foi muito difícil, vocês não têm noção. Eu já falei aqui, mas eu quero repetir, não é fácil. Não julguem quando vocês verem uma mãe ou um pai que não aceita, porque não é fácil, né? A gente tem que ter um pouco mais de empatia pelos outros e se colocar na posição do outro. Se fosse eu, será que eu estaria aceitando também, né? Eu já vi mãe que eu tive que consolar, que ela dizia que não queria a filha. Não quero isso aí não. Eu vim aqui para ter um bebê normal, não quero isso não. Uma coisa dessa, feia assim e tal. Gente, é difícil. E já vi uma outra que ela tinha acabado de ter, eu tava lá na casa do hospital, do Pequeno Príncipe, ela tinha acabado de ter. Aí ela dizia assim, não, meu filho nasceu com problema, mas isso não é nada não, é não sei o quê. Assim, sem aceitar, entendeu? Porque a gente sabe que quando tem mielo, vai precisar de um cuidado, vai precisar de fisioterapia, vai precisar de um médico. Não é só a parte motora, que as pessoas se apegam muito à estética. Ai, olha, não anda direito, olha, a perninha é mais assim, não, o pé não sei assim.
e se apegam demais à estética da parte motora. Mas, gente, é tanta coisa ali dentro, muito mais importante. O rim, se não for bem cuidado, pode perder o rim, aí pode pôr hemodiálise e pode morrer. É tanta coisa assim, muito mais complexa que não é só essa parte estética. Então tem um cuidado especial em relação a isso. Quem tem mielo, você vai ter que ter um cuidado, entendeu? E eu ficava querendo consolar essa mãe, que era mãe também de primeira viagem, e ela não aceitava. Aí eu entendi, porque eu também já tinha passado pelo mesmo, né? Quando as pessoas me diziam, eu não queria aceitar de jeito maneira. Quantas vezes vocês não têm noção, quando eu olhava para os pés da Mirla e não movimentava, o pezinho dela era assim, para baixo, né? O pé geralmente é assim, né? O dela era assim, para baixo. E ele não tinha aquele movimento de baixo para cima. Gente, quando eu olhava aquele pé não movimentava, eu ficava assim. No início eu ficava, talvez ele movimente, às vezes eu ficava assim. Tem mãe que, as mães geralmente não ficam olhando o filho dormir, né? Vendo a respiração, depois eu ficava vendo se o pé mexia. Aí às vezes ele dava um movimento, aí eu disse, amor, mexeu. Mas não era o pé, era o corpo que movimentava. Até que uma vez eu vi uma criança assim, um bebezinho perto dela e eu vi o movimento do pé. Gente, quando eu vi aquele movimento do pé, foi como se tivesse tacado assim uma faca no meu coração. Que eu percebi que a menina não movimentava o pé. Aquilo foi uma tristeza tão grande. O meu esposo também percebeu quando viu uma criança também movimentando os pés. E ele caiu num pranto de choro tão grande. A gente estava até lá na minha sogra e ele começou a chorar e eu sem entender porquê. Eu já tinha passado por isso também, mas ele tava chorando e não tinha dito por que era. E ele chorava e aí ele dizia, não, é porque ela não movimenta o pé, ela não movimenta o pé. E a minha sogra querendo confortar. E eu, ao invés de confortar, começava a chorar também, né? E isso a cada mês foi passando e a gente tentando sempre aceitar. Quando ela ia crescendo, né? Que eu vi a dificuldade dela de sentar, ela demorou demais a sentar. Ela veio sentar com 8 meses, eu acho. Ainda mais que você era difícil, assim, quando tinha outras crianças junto, que você sempre comparava. Que é uma coisa também bem difícil, você ver as outras crianças e você sempre fica comparando. E isso dói mais ainda. E às vezes eu ficava me perguntando o porquê, né, de tudo isso, porque aconteceu. Nunca murmurei contra Deus, dizer, Senhor, por que tu fez isso com a gente? Nunca. Ficava triste, claro, por ter acontecido, mas eu sabia que tinha um motivo para Deus ter feito isso. Isso eu tinha certeza, como eu tenho até hoje. Um motivo, Jesus tem um motivo muito especial para isso. E uma das coisas que me consolou muito, que eu já falei e não falei sobre a questão da mãe especial, é que uma vez uma mãe, outra mãe especial, chegou para mim e disse assim, sabe por que Deus te deu essa filha assim, com essa deficiência para você cuidar? E eu disse, não sei, isso é porque você é uma mãe especial. Gente, aquilo me acalentou tanto. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei assim, eu sou especial. Não que as outras mães não sejam especiais, mães de filhos que não têm nenhum problema. Não estou querendo ficar acima dessas mães, não. Mas, para quem passa por essa situação, que não é o comum, isso foi assim, como se, eu fui escolhida, sou especial. Eu aguentaria isso. Eu tenho uma coisa diferente que eu poderia suportar tudo isso, entendeu? Não sei se me entendem, mas é o que eu sentia. E eu dizia, amor, nós somos especiais. E isso foi uma das coisas que me acalentou demais. Então, quando eu vejo as pessoas que não gostam de ser chamadas de especial, eu fico assim, sem entender, né? Mas eu pego e deixo pra lá, entendo que não gosta. Mas eu gosto, não tenho problema nenhum. E sempre expliquei pra minha filha que você é especial. Mas especial no sentido bom, não no sentido ruim. Um especial que eu sou diferente. Entendeu?
eu vim com uma diferença, mas não uma diferença ruim, uma diferença boa. E eu sou preparada, vamos dizer assim, moldada por Deus para aguentar passar por tudo isso. Eu creio que Deus nos prepara, quando Ele resolve fazer algo assim na nossa vida, Ele nos prepara, porque eu vejo pra minha vida, eu desmaiava quando era criança por ver sangue, desmaiei por ver sangue, então eu tinha o maior medo, gente. Tinha uma marchinha, né, que tem uma deficiência na perna e usava uma prótese, ainda uso até hoje, a diretora da escola. E eu tinha medo daquela prótese. Quando eu olhava, eu tinha medo de deficiente físico. Aí Deus vai lá e me coloca, me dá uma filha com deficiência. Isso não é assim, absurdo assim, se eu for imaginar. E Deus me fez assim forte de uma maneira que eu nunca imaginei, porque eu desmaiava quando via sangue. E eu passei a segurar a minha filha para as enfermeiras furar. Quantas vezes as enfermeiras chegavam lá e aí ela começava a gritar, se espernear, e eu segurava ela e a enfermeira tirava. Algumas pessoas podiam olhar, olha que mãe ruim, porque eu já vi várias mães que saíam do quarto morrendo de chorar. Mas eu preferia que eu, mãe dela, segurasse ela do que outra pessoa e eu estar naquele momento junto com ela do que outra pessoa, entendeu? Poderia estar ali, cara fechada, cara amarrada, muitas vezes brigando. Mirla, seja forte, mas chorando por dentro. Mas eu estava ali do lado dela. Então, eu fico assim, como é que é as coisas de Deus, né? É uma coisa muito interessante. E o meu esposo, ele disse que quando ele era adolescente, para jovem, ele sempre sonhava com uma pessoa com deficiência. E era alguém que ia fazer parte da vida dele, da família dele, e ele não sabia quem era. Então Deus já tem nos preparado, né? Já tem avisado desde sempre. E estamos aqui. Nossa, consegui contar tudo que eu queria. A gente sempre pensa de falar isso e aquilo, mas na hora do vamos ver a gente esquece muita coisa. Mas eu queria estar falando mais sobre isso aqui no canal. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, foi sobre a minha meningocele. Muita gente assistiu esse vídeo e me fez pergunta, teve gente que entrou em contato comigo pelo Messenger, pelo Instagram, direct. E eu vi pessoas que via de certa maneira um consolo, sabe? Porque quando você vê uma outra mãe ou outro pai nessa situação, é como se você se entendesse. Você pode morar lá nos Estados Unidos, lá na Europa, no lado do mundo. Mas quando você vê aquela pessoa que passa pela mesma situação, que é no caso da gente a saúde, a gente se identifica logo de primeiro. Porque só entende melhor a dor do outro quem passa, né? A mesma dor. Então eu vou tentar trazer outros assuntos, principalmente sobre outros tipos de aceitação, mas esse vídeo ficou muito grande. Me perdoem qualquer coisa. Tô respirando fundo, gente. E espero que tenha gostado aí, alguém que esteja precisando ouvir um pouco da minha história possa ter ajudado alguém, é o que eu queria mais, tá certo? Eu já embaralhei tudo, mas até o próximo vídeo, viu? Beijo e até mais. Tchau, tchau.